Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Orato e hoje eu vou apresentar um dos fatores pelos quais o Brasil não cresce. E isso começa na política, exatamente. Evidentemente passa por outras ciências, digamos assim, pela economia de mercado, pelas políticas internacionais, mas vamos falar na política regional, na política doméstica, ou melhor dizendo, o grande impeditivo é a forma ou o sistema eleitoral brasileiro, que permite que candidatos despreparados, desqualificados se apresentem, ou mesmo preparados, que eles têm que se sujeitar, pelo menos é o que se imagina e o que eu vi nos bastidores da política, uma vez que eu fui candidato 4 vezes, chegando a suplente de deputado federal pelo Paraná de 2006 a 2010 e de deputado estadual também de 2014 a 2018, também eu era suplente. Mas isso não vem ao caso. E como eu costumo brincar, suplente e cachorro atropelado é a mesma coisa. Enfim, o fato é que o sistema brasileiro ele permite que pessoas desqualificadas atinjam o poder no ápice, o cargo mais alto, que é o cargo da presidência. Nós estamos assistindo aí desde 2003 para cá, para não nos alongar muito, a pessoas desqualificadas ocupando o cargo da presidência, sentando na cadeira do presidente. E é um atrás do outro. É uma sucessão de gente despreparada, de vigaristas, de oportunistas, ocupando o cargo da presidência, que isso chega a ser estarrecedor. E, por outro lado, os demais candidatos que se apresentam, supostamente até melhor qualificados, acabam caindo na vala comum. Temos dois exemplos recentes, dois pré-candidatos a presidente nas eleições deste ano. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e o Romeu Zema, ex-governador de Minas, do Partido Novo, exatamente com o mesmo discurso, pior, contraditório. Parece que eles fizeram um discurso Ctrl-C, Ctrl-V, as propostas de campanha deles. E eles começaram se dizendo que eram contra a polaridade, mas que a primeira providência seria exatamente anistiar todos os vândalos e criminosos que, se auto-intitulando patriotas, só que não, foram quebrar tudo lá no dia 8 de janeiro de 2023 para defender um grupo político, um grupo extremamente suspeito, cujos principais beneficiários, caso o golpe desse certo, também já foram condenados aí até 27 anos e 3 meses de cadeia, no caso o ex-presidente, que todo mundo sabe quem é, e que eu me recuso até a falar o nome. Tamanho asco que eu sinto. Então, essa turma aí, esses novos pré-candidatos que dizem que vão trazer uma coisa nova, que vão fugir da polarização da campanha, já mostraram de que lado que eles estão. Estão do lado exatamente da oposição do atual governo, que também é medíocre. Se eu falar que ela é mediana, que o atual governo é mediano, eu estou elogiando, não é mediano, é medíocre mesmo. Tanto é que só tem 29% de aprovação e 70% de rejeição. Simples assim. Isso não sei o que digo, são as pesquisas da Datafolha e de outros institutos que fazem isso a cada mês. É 28%, 29% de aprovação do governo e a avaliação regular, ruim ou péssima, somada dá 70%, 71%. Então, não sou eu que digo que não presta, vou repetir, é o povo que diz que não presta, e como de fato não presta mesmo o atual governo. Não prestou no primeiro mandato, não prestou no segundo.
A sucessora dele não prestou no primeiro, não prestou no segundo, tanto é que sofreu impeachment. Aí o da oposição, o capitão, que saiu do exército para não ser expulso, também é inservível, é imprestável. E ainda se achava a última bolacha do pacote, achando que o povo queria. Foi lá 3, 4 mil lá em Brasília quebrar tudo, e eles achavam que aqueles 3 ou 4 mil desordeiros, aloprados que estavam lá representavam 200 milhões de brasileiros. Mas nem aqui nem na China. É uma questão de matemática básica. 3, 4 mil pessoas não representa a maioria do povo brasileiro. Isso é matemática básica simples, de primeiro ano do ensino fundamental. Então, matemática à parte, vamos falar agora das propostas dos dois pré-candidatos, que querem trazer mais do mesmo. Aí alguém poderia tentar defendê-los dizendo que time que está ganhando não se mexe, mas o Brasil é um eterno perdedor. E o povo brasileiro, principalmente as pessoas mais humildes, são perdedores mais ainda, porque são os que mais sofrem com as escolhas erradas deles mesmos. Porque, principalmente os mais humildes, que se deixam iludir por discursos de pessoas oportunistas, vigaristas, candidatos populistas, de reputação duvidosa, de caráter duvidoso, tanto é que os dois últimos já foram condenados, na verdade os 3 últimos foram investigados, condenados, enfim. É isso, esse é o perfil dos candidatos que se apresentam. E outros de boa índole que se apresentam acabam caindo, por mais que tenha uma ficha limpa, em todos os aspectos, tem até formação superior, que é o caso desses 2 que eu acabei de citar aí, eles também caem na vala comum e trazem o mesmo discurso. Eles têm uma ligação tão grande com o sistema, o lado podre, digamos assim, do sistema, dessa polarização doentia que acontece no Brasil, que eles já escolheram um lado. No caso, os 2 escolheram defender os aloprados que foram quebrar tudo. Então já mostraram que estão do lado do ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses. Mas o que realmente importa para o Brasil, eles não apresentam. Que é crescimento econômico, que é investimento maciço em cultura, investimento maciço em segurança pública, investimento maciço em educação pública, investimento maciço em saúde pública, combate aos desvios e desperdícios de dinheiro público. Eles não falam nada sobre isso, não falam sequer sobre redução dos gastos públicos. A cada ano que passa, a cada governo que entra, os gastos públicos, a dívida pública brasileira cresce assustadoramente. E os caras não falam sobre isso, é isso que realmente importa. Crescimento industrial, crescimento do PIB, não falam sobre isso. E a coisa é tão ruim, é tão danosa, que só a título de comparação, por exemplo, a China, no primeiro trimestre desse ano, cresceu 6,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a produção industrial da China. E o Brasil cresceu 0,6%. Olha só, e o atual presidente, o atual ocupante da cadeira da presidência, ainda acha de sair fazendo discurso e se gabando disso, dessa miséria de crescimento. É 10%, é menos de 10% que o crescimento da China no mesmo período, praticamente. O Brasil cresceu 0,6% em fevereiro em relação a janeiro. Mas os índices são praticamente os mesmos, índices medíocres de sempre. O crescimento médio do governo do PT, eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, foi de 2,2% ou 2,6% na média nos governos anteriores, incluindo aí o governo da Dilma. Isso
porque ele teve o boom patrocinado exatamente pelo Plano Real implantado pelo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso antes dele. Então houve um boom de crescimento, ou seja, o Itamar e o Fernando Henrique plantaram para o Lula colher. E o Lula colheu uma produção farta, mas depois que passou a colheita, quando era a hora dele plantar para ele mesmo colher, ou a Dilma colher depois, ou ele mesmo, ou o Bolsonaro colher, ele não plantou. O campo secou. Ele deixou a terra fértil virar terra árida. E daí a coisa degringolou, só foi ladeira abaixo. O Brasil não consegue crescer. Esses candidatos poderiam estar falando, por exemplo, em investimento maciço em infraestrutura, em ferrovias, em hidrovias. Não o fazem, porque nem sequer passa pela cabeça deles isso. Eles não têm a menor ideia do que isso seja. Eles não estudaram isso. Eles não têm compromisso com o povo brasileiro, mas eles têm compromisso com os grupos políticos, seja da esquerda ou da direita, seja bandido ou não, seja cachaceiro ou não, seja vândalo ou não, seja desordeiro ou não. Eles querem lá proposta de governo, eles querem ser eleitos para soltar bandido da cadeia. Olha só que bonito. Eu fico até emocionado. Só que não, né? Eu tô brincando, eu tô zoando. Eu fico possesso, eu fico prostituto da cara com esse tipo de candidatinho mequetrefe, esse tipo de sacripanta que acha que vai convencer alguém a votar nele porque ele quer soltar da cadeia um bando de desordeiro que foram em Brasília quebrar tudo. Não vai rolar, pelo menos da minha parte não. Tem gente que gosta, né? Falando que tem gente que gosta, meu pai costuma falar com bastante frequência quando o assunto é política, que tem gente que gosta da vaca e tem gente que gosta da bosta. Por isso que tem gente que gosta. Então, no caso aí, desculpa a expressão, mas esse tipo de candidato não é a vaca, que dá leite, que pode oferecer carne, enfim, trazer alimento para a população. É a bosta, que no caso não serve nem para adubo. Entendeu? Lógico que o estrume da vaca é bom, serve para adubo, do porco, do frango serve para adubo. Mas desse tipo de sujeito aí, a bosta deles, desculpa a expressão de novo, não serve nem para adubo. Então, e é esse tipo de candidato que está se apresentando. Esperamos sinceramente que outros candidatos melhores e realmente comprometidos com o povo brasileiro, comprometidos com a nação brasileira, com sentimento de patriotismo, com espírito republicano, com espírito democrático, venham nos trazer propostas que nos encham de orgulho, que façam com que a gente respire fundo e fale, esse cara sim, tem culhão e vai ganhar meu voto. Ele sabe o que o Brasil precisa, sabe que o Brasil precisa de segurança pública, sabe que o Brasil precisa de leis mais rígidas para combater o crime organizado, para combater o feminicídio e todo tipo de atrocidade que acontece no país. Porque essa cambada de abestalhado, desculpa a expressão de novo, que está se apresentando como candidato, eles querem soltar os bandidinhos da cadeia, os quebradores de tudo, para daí os caras começarem. Foram lá em Brasília quebrar tudo. E se soltar, eles vão começar a quebrar tudo em todas as cidades brasileiras, para defender um sacripanta, ou um grupinho de sacripanta aí, uma quadrilha de 36, 38 sacripantas que queriam se perpetuar no poder. Pode uma coisa dessa? E eles acham que a gente tá alinhado com isso, que está solidarizado com os sacripantas que foram quebrar tudo. Não estamos. A gente, por mim, pode ficar mais de 400 anos na cadeia, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Aliás, vai servir de exemplo para que nunca mais nenhum abestado acha que tem o direito de ir para Brasília, bancado por não sei quem, para ir quebrar tudo lá. Não pode. Isso não é patriotismo. Isso é antipatriotismo. Isso é crime. Isso é inaceitável. Então, que os candidatos que se apresentem, que venham falar, não, o Brasil em 4 anos, que seja 10 anos, que seja 20 anos,
vai ter mais ferrovia do que rodovia. O Brasil, em 10 anos, o bandido que fizer parte de facção vai ser condenado à prisão perpétua. O cara que matar a mulher vai ser condenado à prisão perpétua. É assim que tem que ser. E não... O cara, veja bem, o cara condenado a 18 anos, cumpriu 2/3 da pena, que seria aí 12 anos, já tem direito a uma série de benefícios, prisão domiciliar. Teve um cara aí aqui no Paraná, um cara que podia estar bem em casa sossegado, ele saiu de uma festa, passou na festa do outro indivíduo lá e foi atirar nele, acabou levando tiro também, ficou 1 ano e 1 mês na cadeia, o juiz já mandou soltar, porque ele tá lá, um coitadinho. Ah, pelo amor de Deus. Esse cara que foi lá só por conta de diferença de ideologia política, foi lá, foi em casa, veja bem, ele deixou a mulher e uma criança em casa, pegou uma arma e veio atirar no outro que estava fazendo uma festa favorável ao atual presidente. Era a festa de aniversário do cara, que ele era tesoureiro de campanha do PT. Aí o indivíduo, que é bolsonarista, foi em casa, pegou a arma e veio atirar no petista. E acabou matando o petista. Aí o juizinho de merda pegou e mandou soltar o cara porque ele tá depressivo, tá macambúzio, tá tristinho. Ah, vá merda, né? Por favor, né? Hoje eu tô terrível, né? Por favor, né? Matou, tirou a vida do outro, ou ressuscita o outro. Se ressuscitar, tá bom, tá perdoado. Mas se não ressuscitar, o outro vai ficar o resto da vida lá no cemitério, enterrado. O mesmo tempo que a vítima vai ficar enterrada, o assassino tem que ficar enterrado numa cadeia também. É isso que é justiça. Se aquele que morreu não tem mais liberdade de ir e vir, o que matou também não pode ter mais liberdade de vir. Por mais tristinho, macambúzio e deprimida que ela esteja. Não é verdade? Que a pessoa esteja. Se a pessoa está deprimidinha, dá-lhe fluoxetina, ou sei lá o quê. Não pode ficar com peninha e mandar soltar a menina para ficar em casa. Tá errado. Ou o menino, que seja. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.